Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à conferência de 75 anos do programa Fulbright, os Estados Unidos em Perspectiva. Eu sou Luiz Pedroso, falo em nome da Fulbright Interdisciplinary Network. Agradeço inicialmente a presença da professora Luciana Brito, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e a presença de todos que nos acompanham até aqui. A Fulbright Interdisciplinary Network é um projeto piloto lançado no início desse ano de 2021, que tem como objetivo principal promover os estudos sobre os Estados Unidos aqui no Brasil. Como objetivos secundários, e nós estamos observando que cada vez mais estamos atingindo esses objetivos, nós estamos aproximando as comunidades acadêmicas do Brasil e dos Estados Unidos, e de uma forma mais ampla, as sociedades do Brasil e dos Estados Unidos, para discutir os mais diversos assuntos. Entre eles, nós temos três grandes temas nessa conferência, que são política externa, meio ambiente e sustentabilidade, e estudos étnico-raciais. A professora Luciana Brito, que gentilmente aceitou o nosso convite, é professora do Colegiado de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Possui doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e mestrado em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A professora Luciana foi pesquisadora visitante do Instituto Dubois, da Universidade de Harvard, e bolsista Fulbright na New York University. Sua tese de doutorado, Impressões Norte-Americanas sobre Escravidão, Abolição e Relações Raciais no Brasil Escravista, recebeu a menção honrosa do Prêmio CAPES de Teses em 2015. Professora Luciana, eu poderia continuar lendo o seu currículo, mas eu acho que só essa introdução ela já demonstra o porquê prontamente, quando nós solicitamos auxílio da Universidade Federal da Bahia, de recomendação de professores que pudessem abordar esse tema e explicar um pouquinho para mim, para a audiência que nos acompanha e para todos aqueles que poderão assistir essa palestra no YouTube futuramente, um pouquinho do histórico de lutas pela liberdade negra nas Américas, isso envolvendo Estados Unidos, Brasil, e seus movimentos sociais e forças e jogos de poderes nesse período e que nós conseguimos observar. Então, o seu nome, por ter sido bolsista Fulbright, por participar de diversos grupos de pesquisa e o currículo, parte do currículo que eu li agora, claramente apontam que nós temos conosco hoje o privilégio de ouvir uma das principais especialistas no assunto em nosso país. Então, é uma honra para mim, representando a FIM e a Comissão Fulbright, lhe receber e lhe passar a palavra. Boa noite, Luiz. Eu agradeço pela gentileza da sua apresentação, agradeço à Fundação Fulbright pelo convite e à Universidade Federal da Bahia, universidade na qual eu fiz o meu curso de graduação em História, através da professora Lamira Albuquerque, que mediou esse convite. Então, eu fico muito feliz em colaborar nessa noite, nesse evento, não só pelo meu tema de pesquisa, mas também por ter sido bolsista da Fundação Fulbright. E, ao longo da minha apresentação, eu acho que vocês vão conseguir perceber como os diálogos transnacionais sobre as duas nações, no caso Brasil e Estados Unidos, foi algo fundamental na minha pesquisa, né? A gente vai perceber que essas nações escravistas ou no pós-abolição, cada uma a seu tempo, estavam uma olhando para a outra, né? Estavam se observando, atentas para os encaminhamentos políticos e as dinâmicas raciais umas das outras, né? Nada estava acontecendo isoladamente. E eu acho que esse é o sentido desse evento, né? Mostrar como as nações estão conectadas, dialogam, no caso específico, quando se trata de relações raciais, de dinâmicas de raça. Eu acho que isso vai ficar bem nítido na minha apresentação. O nome da minha apresentação é One Drop, Escravidão, Liberdade, o tema da mistura racial no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente vai ver
como em um determinado momento, na primeira metade do século XIX e um pouco depois, Brasil, os Estados Unidos estavam olhando para o Brasil para pensar escravidão, pensar pós-abolição. A gente sempre pensa, né, que os Estados Unidos estavam olhando para o Brasil, o contrário. O Brasil estava olhando para os Estados Unidos para pensar o que fazer com essa população liberta enorme que ficou no pós-abolição, mas a gente vai ver como o Brasil foi, enquanto maior nação escravista das Américas, foi fundamental para os Estados Unidos pensar como seriam os aspectos positivos e negativos da sociedade brasileira, a depender de quem a observava, né? Antes de ir direto para a minha apresentação, eu mostro aqui a vocês essa fotinha de mim há 10 anos atrás, exatamente, quando eu estava em Nova York fazendo pesquisa como bolsista Fulbright, né? Eu era estudante de doutorado na Universidade de São Paulo. Eu fui contemplada com essa bolsa entre os anos de 2011 e 2012 para fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Nova York. Então, primeiro, o arquivo que eu me dirigi primeiro para fazer pesquisa foi da própria Biblioteca de Nova York, o Schomburg Center, que é maravilhoso, que também é parte da Biblioteca de Nova York, mas tem o maior acervo, um dos maiores acervos de história e cultura afro-americana dos Estados Unidos. Além desses arquivos que eu visitei, eu recebi documentação de várias outras universidades e centros de pesquisa e arquivos do sul dos Estados Unidos, para parte dessa pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que eu quero dizer com esse slide é o seguinte: sem essa bolsa da CAPES e da Fundação Fulbright, essa pesquisa seria impossível. Era fundamental que eu fosse para os Estados Unidos fazer essa pesquisa. A documentação que eu tinha, parte dela foi coletada em 2004, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, e a segunda parte ficou parada, que só podia começar depois que eu fosse para esses arquivos. Então, aqui é uma fala em defesa do financiamento de pesquisa, do financiamento de ciência, dizendo quanto isso é importante, não é? E dizendo que sem isso, essa pesquisa seria impossível. Dizer também que, obviamente, com esse financiamento, não tenho nenhuma dívida, débito, nada desse período. Foi completamente financiado pelo governo brasileiro e pela Fundação Fulbright, ou seja, o governo dos Estados Unidos, né? E eu tive condições de estar ali sentadinha, despreocupada, fazendo meu trabalho, como vocês podem ver nessa fotografia. Então, foi fundamental para que essa pesquisa se concretizasse. Então, dito isso, eu não sei se algumas pessoas que estão nessa sala ou que nos assistem são da área de história, mas esse mapa é só para mostrar, ter uma noção do número de pessoas africanas que foram traficadas para o Brasil. A gente está falando de Brasil e Estados Unidos, é uma quantidade imensa de diferença a respeito do número de pessoas que foram traficadas para o Brasil e para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos atingiu quase que o mesmo número de escravizados africanos que vieram para o Brasil, mas através de uma reprodução natural. Mas a gente vê aqui, o Brasil traficou mais ou menos quase 5 milhões de pessoas, né? E os Estados Unidos quase 400 mil. Então, é uma diferença enorme entre quase 5 milhões e quase 400 mil. É uma diferença descomunal, né? O segundo maior país que traficou africanos nas Américas foi a Jamaica. E aí, da Jamaica, se distribuía para o restante do Caribe, né? Então, eu trago esse mapa só para a gente ter em mente a diferença da quantidade de africanos e africanas que foram traficadas para o Brasil e para os Estados Unidos. O Brasil sozinho era responsável por mais ou menos 40% do tráfico, né? E aí, que é como o tema da amalgamação, que é como era chamada a mistura racial nos Estados Unidos, é um tema da química, que significa mistura de metais diferentes, né?
o termo miscigenação surge em 1863 nos Estados Unidos. Aí está falando de pessoas da raça humana, né? Mas até então se chamava de amalgamação. Esse termo da química que foi para o português. Então, o tema da amalgamação, da mistura racial no Brasil, foi crucial quando se falava na defesa da abolição ou na defesa da escravidão nos Estados Unidos. O Brasil era objeto de observação e de debates profundos nos Estados Unidos escravistas a esse respeito, quando estavam decidindo por que a escravidão era ruim ou por que a escravidão era boa, ou porque tinha que manter, ou porque tinha que abolir, e o que fazer com os afro-americanos libertos depois da abolição. Né? E o Brasil foi fundamental, tanto para quem defendia a escravidão, quanto para quem era contra, como a gente vai ver. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu observei 4 setores da sociedade estadunidense, que eu vou falar muito rapidamente hoje à noite. Os viajantes, né? Os cientistas, os abolicionistas negros e os confederados que vieram para o Brasil. A minha tese tem 4 capítulos, né? E em cada capítulo eu falo de como cada grupo desse da sociedade observava a sociedade brasileira escravista. O primeiro grupo que eu analiso eram os viajantes, né? Os viajantes, eu começo com uma expedição que sai dos Estados Unidos em 1838, chamada United States Exploring Expedition, tem esse nome. Essa expedição sai de Nova York em 1838, ela tem a pretensão de rodar o mundo inteiro, coletando amostras da fauna e da flora de diversos lugares para compor o acervo do Smithsonian Museum. E aí, esses viajantes, nenhum deles é cientista, eles saem de Nova York em 1838, param ali nos Açores, como a gente vê no ponto 2 desse mapa, descem para o ponto 3, eles rodam o mundo pelo Pacífico, descem o ponto 3, eles chegam no Brasil ali eu acho que em novembro, e um desses navios quebra. Então, eles têm que ficar no Brasil, eles são forçados a ficar no Brasil por 3 meses, no Rio de Janeiro. Né? Depois eles descem para a Argentina, até chegar no Pacífico e depois voltar para os Estados Unidos. Né? Mas é aí, quando eles chegam no Rio de Janeiro, que passam 3 meses, que eles se dedicam, eu estou chamando eles, os viajantes, né? Charles Wilkes é o capitão dessa expedição, eles dizem, bom, já que a gente está aqui, a gente vai observar a população brasileira. E eles chegam no Brasil no momento em que a ciência dos Estados Unidos, em torno de um grupo de cientistas chamado American School of Ethnology, eles estão interessados eles não estão pesquisando, eles partem do princípio que as raças humanas são distintas, hierarquizadas, e eles estão comprometidos em justificar a escravidão. Né? Então, quando eles estão no Brasil, esses viajantes percebem que é no Brasil que está o maior acervo de variedade de raças africanas e de resultado das misturas raciais. Então, esse desenho que nós estamos vendo está nesse livro, chamado Narrative of the United States Exploring Expedition, está disponível online. Ele é publicado nos Estados Unidos em 1845 pelo capitão Charles Wilkes. Ele encomenda esses desenhos de pessoas de nações africanas diversas para dizer o seguinte, ele volta para os Estados Unidos quando ele publica esse livro dizendo o seguinte, olha, melhor forma de entender a variedade das raças africanas não é ir para a África, é ir para o Brasil, porque o tráfico deu conta de trazer gente de todo o continente africano. E aí ele encomenda esses desenhos de um artista que faz parte da tripulação.
Mas uma coisa que chama bastante a atenção do capitão Charles Wilkes, como a gente vai ver em parte do seu livro, é a mistura racial, né? E aí ele diz o seguinte: há uma mistura indiscriminada de todas as classes em qualquer lugar. Todos vivem aparentemente em termos de igualdade. Os oficiais, soldados, padres, todos negros e brancos se misturando, desempenhando suas respectivas obrigações se ele vai levar em conta a coaparência. A única distinção que parece existir é entre a liberdade e a escravidão. Existem muitos negros livres e ricos, altamente respeitados, que se amalgamam, quer dizer, se misturam com as famílias brancas. Claro que essa fala dá para a gente uma impressão de exagero, e de fato é. A gente precisa lembrar que Charles Wilkes vem de Nova York. Àquela altura, Nova York já é um estado que não tem mais escravidão, mas tem uma comunidade liberta grande. Mas, mesmo na região norte dos Estados Unidos, que não tem mais escravidão, as pessoas estão segregadas, né? E para Charles Wilkes, o referencial de ser branco é diferente do Brasil. Ele está acostumado com o branco, de acordo com as referências raciais dos Estados Unidos, o branco caucasiano, que não se misturou com negro nem com indígena, né? Então, pessoas que estavam vivendo no Brasil como se fossem brancos e brancas, ao olhar de Charles Wilkes, eram mulatos. Esse era um termo utilizado na época, né? A outra coisa é que, de fato, no Brasil, depois da Constituição de 1824, as pessoas libertas, de alguma maneira, eram cidadãs, o que era impossível nos Estados Unidos. Essa hierarquia não era plena, tinha hierarquias. Lembramos que o Brasil ainda era escravista, não é? Então, que essa é uma pessoa negra liberta num país que ainda é escravista e que tem que mostrar, provar que ela não é escravizada nem escravizado a todo momento, não é? Mas esse era um ponto que chamava a atenção daqueles que defendiam a escravidão. Então, essa mistura racial visível na sociedade brasileira despertava bastante repulsa da parte de setores da sociedade estadunidense que defendiam a pureza racial, né? E condenavam a mistura racial. A gente vai ver já por quê. Então, esse missionário, Charles Stewart, que veio com Charles Wilkes e depois publica o seu próprio livro, através do resultado de uma outra viagem que ele fez no livro Brasil em La Plata, diz: a mistura racial, ele está falando de Brasil, revoltaria qualquer visitante dos estados do norte, né? Bem, esses cientistas, quando voltavam para os Estados Unidos, traziam informações para os cientistas estadunidenses, racialistas, que estão defendendo conceitos de supremacia branca, condenando a mistura racial e utilizando hierarquias raciais para defender a manutenção da escravidão nos Estados Unidos, né? Então, o líder desse movimento é um cientista chamado Samuel Morton. Ele funda esse grupo de pesquisa, o que seria hoje para nós, né? esse grupo de cientistas chamado em torno dessa Escola Americana de Etnologia. Ele fez um estudo basicamente o seguinte: ele lança um livro, o primeiro, chamado Crânia Americana. O experimento dele era o seguinte: era comparar crânios diversos e vazios, incluir semente de mamona dentro dos crânios e pesar. E aí, sem considerar fatores como peso, gênero, idade, ele estabeleceu o seguinte, né? Os crânios mais pesados eram dos indivíduos caucasianos e, por isso, eles eram mais inteligentes. E os crânios mais leves eram dos indivíduos africanos, mestiços, indígenas, e por isso eles eram menos inteligentes, né? E a partir do peso do crânio, Samuel Morton desenvolveu uma hierarquia das raças. Não é claro que ele não inventou isso vem da Europa, de Blumenbach, de Cuvier, mas ele está levando adiante essa tese nos Estados Unidos escravista. Aqui é a pós-capa, não é, do seu livro Crânia Americana, e essa é uma imagem feita de um indígena brasileiro.
um dos pesquisadores que faziam parte, que a gente pode chamar assim, pesquisadores que faziam parte dessa escola de Samuel Morton, era um médico escravista, senhor de escravos do Alabama, chamado Josiah Nott. E Josiah Nott desenvolveu a tese do hibridismo. Não é? Ele lança um livro chamado Tipos da Humanidade, 1854, mas a tese do hibridismo, ele começa a publicar textos em 1842, nos quais ele defende o seguinte, né? Os caucasianos e os africanos eram raças distintas, os indivíduos mestiços representavam uma degeneração racial, é uma lógica diferente do Brasil. Ele diz o mestiço ele congrega o pior do branco e do negro, então ele é mais atrasado do que o chamado negro puro, o africano, ele diria assim. Os mulatos tinham baixa expectativa de vida, e a tese do hibridismo de Josiah Nott é a base da segregação racial nos Estados Unidos, e, inclusive, esse discurso vai para a África do Sul para defender o regime do apartheid. Né? O que é que ele está dizendo? Por serem espécies diferentes, negros libertos e livres e caucasianos não podem viver juntos nos Estados Unidos. Então, ele propõe que se arraste a escravidão até o fim, porque a forma ideal do negro conviver com o branco é na condição de escravizado, era isso que ele pensava, mas, no caso de livres e libertos, eles fossem retirados do território nacional. Uma outra coisa que Josiah Nott fazia era dizer o seguinte: um exemplo que ele utilizava para mostrar o quanto a mistura racial era ruim para as sociedades era a América Latina e Nova Orleans. Ele dizia, ali eu estou colocando América Latina, mas existem alguns textos que ele diz, literalmente, o Brasil quer ver o que acontece se negro e branco conviver junto. O negro na condição de escravizado, olhe para o Brasil. Ele cita nominalmente o Brasil. Né? Então, o Brasil começa a circular na imprensa estadunidense como o Brasil da degeneração racial por conta da amalgamação ou da mistura racial. O Brasil se torna esse exemplo do que não fazer, da perspectiva dos escravistas. Né? E aí, nesse jornal The Louisville Daily Journal, em 1845, tem uma matéria que diz o seguinte: não havia, eles estão falando do Brasil, não havia impedimentos para que um homem branco se casasse com uma mulher amarela ou negra. E o fato mais surpreendente era que as mulheres brancas não sentiam repugnância pelos homens negros, mesmo que eles fossem escuros como carvão. Então, matérias como essa eram muito comuns nesse período nos Estados Unidos. Um outro jornal escravista muito famoso também cobria notícias sobre o Brasil sempre. Né? Existem várias matérias como essa que eu estou trazendo aqui. Sobre o Brasil, essa matéria de 1860 diz o seguinte: infelizmente, a Constituição do Brasil considera todos os homens iguais se eles são livres, sejam eles homens negros ou homens brancos. Os efeitos da igualdade dessas leis não precisam de demonstração. Isso tem mergulhado o Brasil numa revolução política que vem destruindo o governo imperial e seu exército, que é composto, na sua maioria, por negros que irão em breve ditar os termos da emancipação. A nação e o império será convertido em uma outra Venezuela. Isso é uma matéria de 1860. É importante dizer que mistura racial também acontecia nos Estados Unidos e foi proibida desde o século XVIII. Começa a aparecer as primeiras leis que proibiam a mistura racial nos Estados Unidos, no estado da Virgínia. Por quê? Quem define a condição da criança, o status, é a mãe. Então, muitas mulheres irlandesas, inglesas, órfãs que chegaram nos Estados Unidos no século XVII, XVIII, tiveram filhos, essas mulheres, embora muito pobres, livres, tiveram filhos com homens africanos libertos e, às vezes, até escravizados. E elas estavam produzindo crianças mestiças e livres. Então, desde esse período, as primeiras leis que começam a proibir relações interraciais começam a existir nos Estados Unidos. Né?
Inclusive, eu trago aqui esse pôster, é um pôster abolicionista que circulava bastante no sul dos Estados Unidos e que mostrava o resultado da mistura racial, né? Aqui a gente vê o caso dos ditos white slaves. Essa mulher negra no centro é mãe dessas duas crianças, né? Ou seja, essas duas crianças são irmãs, o menininho e a menininha. O que é que eles estão querendo provar, os abolicionistas? Os abolicionistas estão dizendo, olha, o grande problema, quem promove a mistura racial nos Estados Unidos é a escravidão. E vai chegar ao ponto que até mesmo os brancos serão escravizados. Não é? Resultado disso é essa menininha que simboliza o resultado da mistura racial. Né? E os abolicionistas estão também dizendo que o clareamento da pele desses descendentes de mulheres escravizadas é fruto da violência sexual também, a qual as mulheres escravizadas sofriam dos seus senhores. Mas voltando ao Brasil, eu vou chegar, além de dois grupos que nós já abordamos rapidamente, os viajantes e os cientistas que estavam falando do Brasil, para condenar a mistura racial, eu vou chegar agora em mais um grupo, que são os abolicionistas negros, né? Que faziam uma releitura da mistura racial que acontecia no Brasil, só que ao seu favor, né? Eles diziam o seguinte: bom, esse país, diferente dos Estados Unidos, por ter uma mistura racial indiscriminada, não ter lei que proíbe, a leitura que eles faziam, apropriando aí essa realidade brasileira, que nós sabemos, os estudos de escravidão no Brasil demonstram que era muito mais complexa, mas do ponto de vista dos abolicionistas negros que não vieram aqui, né, até mesmo porque era proibido, a partir da lei de 1831, era proibido que qualquer pessoa africana ou descendente de africana, liberta, livre ou escravizada, entrasse em território brasileiro, mas entrava bastante como escravizado. Então, de lá, eles estavam recebendo essas informações que circulavam na imprensa, inclusive escravista, e faziam suas releituras, né? Então, os abolicionistas negros recebiam essas informações e diziam: opa, é o maior país escravista das Américas, mas não tem preconceito racial, porque as pessoas se misturam. Então, o problema no Brasil não é racial, o problema é a escravidão. Uma vez que a escravidão acaba, a pessoa liberta, não sofre racismo. Essa era a impressão que eles tinham se envia ao Brasil, a partir dessas informações que chegavam de viajantes e de cientistas, né? Eu tenho jornais que falam no Brasil que são mais antigos e que circulam na imprensa negra abolicionista. Eu tenho jornais de 1839, mas eu trouxe esse de 1849, do The North Star, que era do famoso abolicionista negro Frederick Douglass, é o que era editor desse jornal. A gente tem várias biografias, das biografias de Frederick Douglass, hoje publicadas no português, mas o espaço onde ele mais fala do Brasil, que são os artigos de jornal dele, nós temos pouco acesso no Brasil. Eu trabalhei com esses artigos nessa pesquisa que eu fiz. Então, ele diz aqui sobre o Brasil, não é? O status da população brasileira não é marcado pela distinção de cor. Os negros têm acesso a tudo. As raças negras e brancas estão em termos de igualdade no intercurso social e se casam sem limites. Então, com essa apropriação da imagem do Brasil, os abolicionistas negros estão enfatizando o preconceito racial nos Estados Unidos, né? É uma releitura bem pontual, bem política, né, dessas informações que chegavam sobre o Brasil e que tinham como princípio colocar os Estados Unidos nessa posição de país mais preconceituoso e escravista das Américas, né? Eu trago aqui uma imagem de Frederick Douglass, um outro artigo dele de 1852, no qual ele fala do Brasil,
E eu vou resumir, por causa do tempo, ali na parte grifada em vermelho, ele diz assim: neste país, ele está falando do Brasil, a mistura de raças e a mistura de cores já fez muito para nivelar esse impedimento com a aceitação da emancipação. Então, ele acreditava que o Brasil estava mais aberto a abolir a escravidão por conta da mistura racial, o que denotava uma ausência de preconceito. Né? Lembrando aqui que os Estados Unidos abolem a escravidão em 65, após uma guerra civil, que o Sul quase ganhou, diga-se de passagem. Né? Existem historiadores e historiadoras que contestam a tese de que a escravidão acaba em 65, uma vez que os Estados Unidos mantêm a escravidão como pena, né, para crimes cometidos, eles começam a bater nessa tecla aí, né, de que o Brasil era mais flexível, era mais aberto que os Estados Unidos. Frederick Douglass, em um dos seus discursos, ele vai dizer: talvez o Brasil acabe com a escravidão antes dos Estados Unidos. Então, é importante lembrar, o Brasil abole a escravidão em 1888 e os Estados Unidos em 1865, depois de uma guerra civil. Né? Eu vou adiantar um pouco mais. Esse daqui é uma charge que circulava no Jornal do Norte, né? Às vésperas da reeleição do presidente Lincoln. É uma charge chamada O Baile da Miscigenação. Eu peço licença a vocês porque é uma charge horrível, né? Bem carregada de significados, de expressões. É uma propaganda racista, né? essa charge, e ela está mostrando ali, é um baile da miscigenação. Então, o que se diz é: se Lincoln for reeleito, né? E aí Lincoln já está, o presidente que permite que pessoas negras, homens negros, se alistem no exército da União. E aí eles começam a publicar essas charges condenando, usando a mistura racial, a miscigenação, como aspecto negativo e que seria resultado da abolição. Aqui a gente vê mulheres negras, né, com assim, corpos bem avantajados, com decote grande no vestido. Não é? As expressões, se a gente olhar bem de perto, não são humanas, são animalizadas, dançando, e assim, em condições bem íntimas com homens brancos. Né? Então, seria um caos social. Um outro panfleto que circulou quando o presidente Lincoln foi reeleito é esse aqui, no qual o termo miscigenação aparece pela primeira vez, esse aqui de 1864, que diz: isso aqui é o que vai acontecer se o presidente Lincoln for, agora que Lincoln foi reeleito. Né? Lembrando que Lincoln, eu não vou lembrar o ano, mas ele é assassinado logo depois que ele assume esse segundo mandato. Né? A gente vê aqui esse homem negro, eu peço licença a vocês de novo, porque é uma imagem complicada de se expor, né, em público. Então, é um homem negro com expressões animalizadas, e aqui nós temos essa mulher que eu arrisco dizer que ela representa uma imigrante irlandesa, uma mulher pobre, né? Com um decote bem, bem grande, não é? E ela aqui abraça esse homem negro, não é um beijo consensual. Então, essa noção do homem negro que vai seduzir essa mulher branca e vai manchar a população estadunidense, que vai deixar de ser uma nação caucasiana, é uma grande ameaça, é visto como uma grande ameaça. Né? Eu vou pular um pouco, por causa do tempo, e vou passar para o último grupo que eu pesquisei durante esse período, que foram os confederados que imigraram para o Brasil. Não se sabe ao certo quantas famílias confederadas vieram para o Brasil, vieram de toda a região sul dos Estados Unidos, a maioria delas se estabeleceu no interior de São Paulo, na região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, depois na cidade, né, de Americana, que recebeu esse nome por causa delas. Então, entre 1865, com o fim da Guerra Civil, e 67, foi quando chegaram a maioria das famílias confederadas que vieram para o Brasil.
E eu trabalhei, foi uma pesquisa fantástica, porque eu trabalhei com as cartas que essas famílias confederadas, tanto que permaneceram no Sul, mandaram para seus familiares no Brasil, quanto esses familiares no Brasil enviaram para o Sul. Então, eu tive acesso a essas duas cartas. É um trabalho fantástico que é feito por arquivos no Tennessee, no Alabama. Eu não fui nesses estados, mas a Biblioteca Pública de Nova York tem um sistema fantástico de interempréstimo entre as bibliotecas. Então, eles mandavam o microfilme para mim, para a Biblioteca Pública de Nova York. Eu li esses microfilmes pelo tempo que fosse necessário e depois eu mandava de volta. E algumas dessas bibliotecas, gentilmente, fizeram PDF dessas cartas e mandaram para mim, né, por e-mail. A maioria delas gratuitamente. Então, eu trago aqui um trecho dessa carta de uma filha de um imigrante, ela emigrou para o Brasil também, chamada Anna Gunter, ela era do Alabama, e essa fama do Brasil enquanto esse país, desse caos racial por conta da mistura racial, é visto aqui nessa carta dela, né? Ela escreve para o irmão, ela está bem satisfeita que ela veio para o Brasil, nos Estados Unidos ela estudava, ela tinha aula de piano, ela tinha aula de línguas, ela tinha a expectativa de casar com um rapaz também sulista, de família de senhores de escravos, e aí ela vem para o Brasil, né? E aí ela escreve para o irmão essa carta, bem triste, e um dos trechos da carta ela diz assim: meu querido irmão, eu lhe peço que encontre mais tempo para escrever, especialmente agora ou em algumas semanas. Ela escreve ainda dentro do navio. Que eu vou estar entre mulatos e brasileiros. Eu terei um longo tempo de solidão. Né? Então, boa parte das famílias confederadas tinham essa perspectiva de não se misturar com a população brasileira. Né? Aqui tem um jornal sulista também, que está condenando essa decisão de muitas famílias confederadas de irem para o Brasil. É um jornal, uma matéria de 65, que diz o seguinte: o gabinete, o ministério do imperador, é majoritariamente composto por negros. Eles sabem que eles, os confederados que migraram, eles sabem que, às vezes, não há um único homem de puro sangue branco no ministério sobre o governo o comando do imperador. Então, tem uma outra parte aqui que eu acho muito engraçada, de uma liderança desse movimento de imigração para o Brasil, que é um médico chamado James McFadden Gaston. Ele escreveu um livro chamado Hunting 1866. Caso vocês queiram ver, se acha facilmente na internet. E em uma das passagens desse livro, ele diz o seguinte: a maioria dos brasileiros tem um bronzeado que não é por causa do sol, mas por causa da mistura racial com africanos e indígenas. Então, mesmo as pessoas que estão ali convivendo com eles e elas, que são consideradas brancas, eles olham com a desconfiança porque são brasileiros. Né? Então, é melhor se apartar dessa população brasileira, porque ela é miscigenada e vai... E esse é o termo da época, vai sujar a descendência dessas famílias puramente brancas que estão vindo do sul dos Estados Unidos. Esse observador, esse escritor, que está no Rio de Janeiro em 1881, escreve um artigo sobre o Brasil, e o título do artigo é Raça no Brasil, e ele diz o seguinte sobre o Brasil: o país não tem mulheres brancas o suficiente para atender à demanda. Eles têm sido obrigados a aceitar mulheres descendentes de negros e indígenas. Com o nascer da manhã, é difícil dizer onde a escuridão termina e onde a luz começa. Eles estão fazendo uma referência à negritude da população brasileira, ou à mistura racial, ou à morenice que eles estão enxergando até mesmo em algumas pessoas brancas. Né? Bem, para terminar, e aí eu sei que é objetivo também desse evento pensar como essas pesquisas dialogam com o presente. E a gente tem muito cuidado de fazer isso na área da história, né?
Mas quando eu estava fazendo essa pesquisa, claro que de maneira nenhuma eu estou dizendo que é assim porque era assado, não é? Mas são questões que servem para reflexão. Eu estava nos Estados Unidos em 2012, fazendo pesquisa, e é importante dizer que, com o governo Obama, esse país que... Tudo bem que agora a gente está vivendo um outro momento em que essa narrativa volta com força, mas naquele momento do governo Obama, a sociedade estadunidense passa a se perceber multirracial, não é? Pela própria história de Barack Obama, filho de africano e uma mulher branca, ele nasce no Havaí, então é esse presidente, como eles chamam de biracial, né? Birracial, que faz com que a população se perceba e se reflita misturada. Não é? Então, como é que nós podemos dizer assim, a brasileiração ou latinização da leitura racial da sociedade americana começa a acontecer nesse período. Aqui tem eu trouxe esse pôster, não é só porque eu gosto demais de Beyoncé, não, mas é porque, pela primeira vez, a L'Oréal fez em 2012 também, ali no segundo mandato do presidente Obama, que a sociedade está discutindo essa questão da mistura racial, os Estados Unidos percebendo como uma sociedade misturada, olhando para a América Latina. A L'Oréal lança essa coleção de bases de diversas cores para dizer o seguinte: olha, nós somos um povo miscigenado. Esse é um discurso novo nos Estados Unidos, que até então era atribuído somente à América Latina. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui embaixo tem assim: a história por trás da minha pele, africana, americana, francesa e indígena. Né? Esse é uma propaganda de 2012. É também de 2012 essa matéria do jornal Business Insider, que diz o seguinte: no futuro, os humanos todos vão se parecer com brasileiros. E aí está falando de mistura racial também. Então, escolhida essa moça na matéria, como brasileira, não é? Como uma referência de resultado da mistura racial, não é? Uma referência de como a humanidade será. Né? É interessante que nós agora estamos vivendo em outro momento no Brasil e nos Estados Unidos, né? Que é de força da defesa da supremacia branca e da mistura e da pureza racial, né? Então a gente vê aqui duas sociedades que trilharam historicamente caminhos completamente diferentes e de alguma maneira ainda assim, né? Esse discurso de defesa de pureza racial, de nação do homem branco, do branco enquanto o cidadão norte-americano volta com toda a força nos últimos anos. A gente vê aqui a invasão do Capitólio, que acontece no dia 6 de janeiro desse ano, a bandeira confederada, e os símbolos dessa ideia de supremacia branca sendo pontualmente incorporados no Brasil. Né? A gente tem aqui essa marcha, a gente tem aqui um cartaz da Ku Klux Klan e tem aqui o copo de leite, né? Além de outros símbolos que estão aparecendo aqui e ali como símbolos de supremacia branca no Brasil. É muito interessante pensar que não só esses símbolos de supremacia branca são incorporados no Brasil, mas também símbolos de defesa de justiça social e de igualdade racial, né? Como o movimento Black Lives Matter, após a morte de George Floyd, que eu trago aqui embaixo, mas que ecoa no mundo inteiro, se somando a outras agendas políticas de grupos negros e sociais, por igualdade racial e igualdade de direitos. Né? A gente vê aqui o movimento Vidas Negras Importam no Brasil também. E aí a reflexão que, para terminar, que eu quero deixar com essa apresentação é como essas sociedades elas sempre trilham caminhos diferentes, não é? Uma defendendo a pureza racial, outra a mistura, mas ambas, e aí eu defendo que o Brasil também tem uma ideia muito particular de supremacia branca, não é? Que seja pela mistura, seja pela segregação, não é? Há uma ideia de pureza racial que coloca pessoas brancas, quanto mais brancas, no topo, não é? Numa posição de superioridade. A igualdade não é
referência em nenhuma delas, né, do ponto de vista das tensões sociais que existem, mas, ao mesmo tempo, também circula-se uma preocupação, um discurso político de igualdade de direitos, de mulheres, de pessoas negras, da comunidade LGBT, de imigrantes, que também está circulando nessas sociedades que estão olhando uma para a outra. Então, elas nunca estão tomando decisões sozinhas numa bolha, né? Elas estão se olhando para implementar suas agendas, ainda que demonstrando aí grupos completamente diferentes em disputa. Então, eu termino por aqui minha apresentação e fico à disposição de vocês. Eu agradeço pela escuta. Muito obrigado. Eu acho que termina a sua exposição com um sentimento de agradecimento e privilégio de ter podido ouvir e refletir, enquanto lhe ouvia, sobre diversas questões. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu fui anotando, algumas questões ao longo da sua exposição, mas eu vou dar a preferência, também como forma de agradecimento à professora Vlamira Albuquerque, que lhe faz uma pergunta. Professora Luciana, então não é possível considerar a história do racismo no Brasil e nos Estados Unidos sem conectá-las? E hoje, estamos nessa conexão também? Obrigada, professora Vlamira, pela pergunta. Sim, foi isso que eu quis demonstrar no final da apresentação, como essas nações estão se observando. Não só como a gente costuma pensar, nós olhando para os Estados Unidos, mas o que a minha pesquisa quis dizer é o seguinte, que eles estavam o tempo todo olhando para o Brasil também. Né? Setores tanto que defendiam a escravidão, quanto que defendiam a abolição da escravidão, quanto setores, agora, né, na nossa história contemporânea, que defendem a segregação racial ou que defendem a igualdade racial, estão olhando para a América Latina, sobretudo para o Brasil, que é o maior país negro das Américas. Né? É muito interessante notar como, por exemplo, quando o Obama foi reeleito, os grupos supremacistas brancos diziam assim: eu vou emigrar para o Brasil. Né? E aí a própria sociedade estadunidense dava conta de responder: não, no Brasil a maioria da população é negra, então as pessoas estão se olhando para tomar decisões, não só eles olhando para o lado de cá, né, mas a gente olhando para lá também. Né? Havia nos Estados Unidos no século XX essa ideia do Brasil como uma grande nação miscigenada, chega também para setores intelectualizados negros nos Estados Unidos que, em um determinado momento, desejam imigrar para o Brasil e não conseguem. Né? E aí eu cito o trabalho do meu colega Flávio Francisco, que trata desse momento no início do século XX. Eu vou fazer aqui uma menção a uma série de Netflix chamada Passing, que é nos primeiros anos do século XX, quando aquele grupo, uma pequena elite negra, artística, que vive ali no Harlem, planeja vir para o Brasil, né? Porque é um país que não tem racismo e que as pessoas podem manter relações interraciais. Então, o Brasil é essa referência durante muito tempo, desde o século XIX. Então, e hoje também, né? Os grupos políticos estão olhando para o Brasil para pensar na dinâmica racial do país também. Professora Luciana, nós temos uma outra pergunta muito interessante do Leonardo Nardon. Existe algum indício ou estudo do papel dessas famílias confederadas na propagação de ideias racistas no Brasil? Olha, a maioria dos estudos que existem sobre famílias confederadas foi produzido por descendentes de confederados. Esses descendentes de confederados, eles se preocupam em afirmar o seguinte: essas famílias não vieram para cá por causa da escravidão. Mas quando a gente analisa as cartas, que foi o que eu fiz, a gente vai ver textualmente essas famílias convidando umas às outras
para manter a vida de senhoras e senhores escravos no Brasil, né? Dizendo preço, comparando dólar, com poucos dólares aqui a gente compra uma família inteira. Então, até onde eu pesquisei, e eu li de pesquisas de outras historiadoras e historiadores, eles não estavam, essas famílias consideradas, dialogando com a elite brasileira sobre isso, mas produzindo muito material que falavam e confirmavam que eles já acreditavam, que é dos malefícios da mistura racial depois da abolição, né? Quando essas famílias confederadas voltam para os Estados Unidos, a maioria delas volta nos anos 80, quando essas famílias percebem que a abolição está prestes a acontecer no Brasil. Quando eles e elas chegam nos Estados Unidos, aí sim, eles vão escrever textos, escrever artigos, escrever livros, dizendo, olha, eu fui para o Brasil e é isso mesmo, a experiência é péssima, a gente tem que segregar aqui para isso aqui não virar um Brasil. Então, eu ainda não encontrei uma produção desses confederados em português ou traduzido para o público brasileiro, mas sim, tem muita coisa produzida nesse sentido para os Estados Unidos, né? Eles dialogando com a sociedade norte-americana, dizendo, a gente tem que segregar mesmo. Muito obrigado, professora. Eu vou pedir a licença por ter o controle das perguntas, eu vou fazer uma minha, e aí, se nós tivermos tempo, eu repasso mais alguma da audiência. Mas é uma provocação / reflexão que eu tive durante a sua exposição, quando falava em caos social e como a miscigenação era vista como uma ameaça para a sociedade. A minha pergunta ela vai no sentido de, será que hoje nós não temos a liberdade branca como uma ameaça à sociedade que pode ou está gerando esse caos social? Olhe, Luiz, essa sua pergunta, eu tenho refletido muito sobre essas questões, porque eu tenho lido muito sobre algo que nos Estados Unidos se chama de teoria afropessimista. E o que é que a teoria afropessimista diz, e que eu gosto muito, né? Diz que a escravidão deixou um legado nas sociedades, sobretudo nas sociedades americanas, que, ao não resolver o problema do racismo, perpetua um importante aspecto da escravidão, que é a violência como forma de controle das populações negras através do medo, né? Então, a teoria afropessimista diz o seguinte, a gente não se largou da escravidão ainda, porque essas sociedades multirraciais, elas mantêm, aí entra a força do aparato policial, né? Mantém a violência como mecanismo de corpos negros. Então, todo mundo é cidadão, todo mundo é livre, né? Mas tem esse vínculo com a escravidão aqui, que tanto do controle da força de trabalho, quanto do ponto de vista da manutenção das hierarquias raciais, é fundamental para o andamento dessa sociedade assim, né? E aí a força do Estado, a força policial é fundamental nesse objetivo de manter a escravidão, manter essa plantation, né? Embora a gente esteja vivendo num mundo sob a égide das noções de direitos humanos, de cidadania, de igualdade, de direitos. Então, por aí que a teoria afropessimista responde a sua questão e que eu me identifico bastante. Maravilha. Professora Luciana, muito obrigado. Eu vou repetir pela terceira ou quarta vez, eu acho, a palavra privilégio, porque eu me sinto pessoalmente privilegiado ao longo desse ano de 2021, dentro da iniciativa da FIM, de ter convivido e ouvido diversos especialistas no assunto e que dedicam suas pesquisas e suas carreiras acadêmicas a pesquisar questões raciais, questões de gênero, e poder ouvi-la hoje me relembra e me remete a todos esses ensinamentos que eu vim recebendo ao longo do ano
de 2021. E o mais interessante de tudo isso é que esses ensinamentos estão também disponíveis para todos que nos escutam e para todos que quiserem buscar informação, porque nós temos uma série especial está disponível em todos os agregadores, Apple Podcasts, Spotify, Google, Deezer, falando especificamente sobre racismo, com especialistas do Brasil, dos Estados Unidos, e fazendo uma relação com a democracia. Nós temos um evento ao vivo que foi feito em homenagem ao assassinato de George Floyd no início desse ano, que é espetacular também, que provoca reflexões tão grandiosas quanto aquelas que a senhora nos provocou hoje. E dessa maneira, eu lhe agradeço por ter participado e encerrado esse evento, essa conferência em homenagem aos 75 anos da Fulbright, que foi organizada pela FIM, convidando a todos que nos assistem, convidando a senhora também, a acessar esse conteúdo, acessar os podcasts que já foram gravados, acessar as matérias e as lives que já foram gravadas, estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, no YouTube, assim como compartilhar esse evento, a sua palestra, que em breve vai estar disponível também no YouTube, para que mais e mais pessoas possam ouvi-la e ter essa mesma reflexão que nós, que aqui estivemos presentes ao vivo, podemos ter. Professora, muito obrigado mais uma vez. Espero que em 2022 nós nos encontremos pessoalmente, porque as iniciativas da FIM para o próximo ano estão excepcionais, e aqui já vou dando spoiler de congressos, palestras, eventos presenciais, a continuidade dos nossos podcasts. Então, nós temos muito assunto e nós temos muitas possibilidades para promover esse intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos. Agradeço a professora Vlamira, que está online, nos acompanhou também por nos auxiliar ao longo desse ano, e tenho certeza que nos auxiliará também ao longo de 2022. A todos que acompanharam esses 3 dias da conferência, nosso muito obrigado. Em nome da Fulbright Interdisciplinary Network e da Comissão Fulbright, eu agradeço a participação de todos, me despedindo da senhora, professora Luciana, e mais uma vez reforçando o privilégio que foi poder ouvi-la hoje à noite. Muito obrigada, eu agradeço o convite, a minha colega, querida professora Vlamira Albuquerque, a FIM, a Fundação Fulbright, a Luiz, que deu todo o suporte para a participação, e dizer isso, aquilo que eu falei no início, né? A Fundação Fulbright faz esse convênio com diversas universidades públicas brasileiras, dizer que o quanto isso é fundamental e importante para a pesquisa, para a ciência, para a educação no país, reforçar que tudo isso que vocês viram hoje foi resultado de pesquisa e de incentivo à ciência, né? Então, parabenizar a Fundação pelo apoio científico a pesquisadoras e pesquisadores brasileiras e brasileiros. Muito obrigada. E eu fico muito orgulhoso em poder fazer parte desse processo de uma instituição que valoriza tanto a ciência, a educação e a cultura. Professora, boa noite, um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela participação, e na próxima semana nós encaminharemos por e-mail os certificados a todos aqueles que assistiram a pelo menos 6 palestras dessa conferência. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Até, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.